te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão é Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Desde já pedimos a você que compartilhe o vídeo. Dê o seu like, o seu joinha. Se inscreva se ainda não é inscrito, incentive outros a fazer o mesmo, tá bom? Vamos aí divulgar esta palavra, esta reflexão, mais uma vez nesta manhã. Isaías capítulo 9. Temos dito que Isaías é um livro bem atual, porque fala de situações muito do nosso dia a dia, apesar de ter sido escrito há milênios atrás. Ele tem todo a ver conosco nos dias de hoje, porque, como o próprio Salomão disse, não há nada novo debaixo do sol. As coisas são cíclicas, elas se repetem, e muitas coisas que estamos vivendo hoje também já foram vividas no passado. Ok? Então, Isaías 9, nós vemos que Isaías ele estava tomado de tristeza. Nós vimos isso no capítulo de ontem, no capítulo 7. A escuridão espiritual no reino de Israel do norte, a parte do norte, chamado então Reino de Israel, 10 tribos, resultaram no cativeiro assírio do povo que vivia em lugares como a Galileia. E, no entanto, Isaías viu a chegada de um dia em que a sombra da escuridão seria substituída por grande luz e grande alegria, quando Jesus, que é a luz do mundo, honrasse esses mesmos lugares com a sua presença. Então, lugares onde houve devastação e tristeza, haveria com a presença de Jesus alegria e satisfação. Então, Isaías, transformando ou transbordando de alegria, profere as maravilhosas palavras que começam: porque o menino se nos deu, nos nasceu, um filho nos foi dado, tá? Que é um texto também de Isaías capítulo 9, bem conhecido de muitas pessoas, né? Então Isaías profere acusações contra os governantes também e os falsos profetas a partir do versículo 14, porque eles são responsáveis por levar o povo ao erro. Então ele vai falando de situações a respeito do nascimento do Salvador, mas também sobre acusações que ele faz aos governantes daquela época, porque estava oprimindo e levando o povo ao erro e ao pecado. Nos dias de Isaías, o povo então passou a habitar nas trevas, porque rejeitou as orientações de Deus. Nós temos visto isso nos capítulos anteriores. Eles viraram as costas para o Senhor, fecharam os ouvidos para não ouvir o que Deus tinha a ensinar. Hoje também nós vemos trevas por toda parte. Lembremos-nos, entretanto, que muito em breve uma luz romperá sobre esse mundo sombrio. E Jesus voltará e devolverá alegria plena a todos aqueles que o aceitarem como a luz do mundo. É nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos. Ok? Então é sobre isso que Isaías capítulo 9 vai então nos falar. Então vamos olhar para o texto bíblico, o que nós temos aqui, e ler os versículos. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, então no capítulo 8 ele falou a respeito de toda essa situação desesperadora. Ele diz que, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, também conhecido por outros como o caminho do mar, se encherá de glória. Então, esse tempo de escuridão e de desespero. Então, nos dias de Isaías, os exércitos então da Assíria impuseram miséria e escuridão diante do povo. Para Zebulon e para Naftali, duas das tribos que estavam mais ao norte de Israel e que faziam parte justamente das tribos do norte, Isaías se deu conta então de que isso era resultado da escuridão espiritual.
e com visão profética ele contemplou a grande luz que viria a partir daí. Nós vamos ver isso nos próximos versículos. E essa luz iria dissipar a escuridão, então, dos seres humanos. Tá? Então, as mesmas regiões que viram tanta angústia, né, veriam também a revelação da glória de Deus através da pessoa de Jesus, que andaria por todos aqueles locais, curando, fazendo, né, realmente grandes milagres e abençoando a vida de muitas pessoas. Então, a descrição é a da vinda do Messias ao mundo com a mensagem de vida e de esperança, o sol da justiça brilhando no meio do povo. Tá? O povo que andava na escuridão verá grande luz, ele diz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Tá? Mas ele fala ainda no versículo 1 sobre a questão da estrada entre o Jordão e o mar, como nós dissemos, chamado o caminho do mar. Então, na antiguidade, davam-se nomes descritivos às estradas. Né? Alguns, então, identificam o caminho do mar como uma rota muito famosa, né? Onde as caravanas que saíam de Damasco, né, e iam para as regiões do Jordão, passavam pela Galileia até o mar Mediterrâneo. Então, outros identificam o caminho do mar como a rota costeira, que é em direção, então, ao norte, nas cidades de Tiro e de Sidom. Tá? Mas são estradas que foram construídas e que são mencionadas aqui no texto, por serem estradas bem conhecidas daquela época. Então, o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz então brilhará. Tá? Então, para o povo da Galileia, que vivia numa escuridão tão impenetrável, uma grande luz brilharia. Então, todo esse pecado que trouxe escuridão para a vida do povo, então, por ali passaria alguém que traria a luz, que seria justamente o Messias prometido. Né? Então, o Messias que foi prometido viria ao mundo. E essas palavras, então, se cumpriram no começo do ministério de Cristo ali na Galileia. Tá? Então, desde a época do cativeiro das 10 tribos, as tribos do norte, a Galileia esteve literalmente em trevas, sujeita a poderes estrangeiros e sem o ministério de um sacerdote ou de um profeta, até que viesse, então, o Messias. Ok? Versículo 3, tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Então, o profeta descreve um dia que será muito feliz, e mais feliz do que qualquer outro dia, em qualquer época, quando justamente o Messias terá vindo, então, para o seu povo, trazendo paz e trazendo alegria. Tá? Então, eles seriam, né, em maior número, um número que era pequeno, um despojo, aumentaria e a sua felicidade, então, iria se multiplicar. Ele compara, então, essa alegria como aqueles camponeses que se alegram na colheita. Né? Então, isso é precioso. Os trabalhadores, na época da colheita, os agricultores, na época da colheita, eles veem essa época como a época mais feliz do ano. Eles se alegram porque sabiam que Deus estava com eles, né? E aí então eles poderiam ter uma boa colheita. Ele usa também a expressão como os guerreiros ao repartir os despojos, né? Justamente os despojos de guerra, onde poderiam ter muitas coisas materiais. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. Então, Cristo quebraria o jugo do pecado e aliviaria a humanidade da opressiva carga de culpa, de ansiedade que pesa tanto na vida das pessoas. Tá? Então, levantarás, ele diz aqui, o fardo que lhes pesava sobre os seus ombros. Ele fala no final sobre destruir o exército de Midian. Durante os dias dos juízes, Israel esteve com frequência sob a dura mão de um opressor, né? Mas era finalmente liberto por um herói nacional, que eram os juízes. Então aqui, nessa época, não haviam reis ainda, haviam juízes que eram homens levantados então para governar o povo. E isso nós vemos constantemente no livro de Juízes, toda essa situação. Ok?
Versículo 5: as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo, né? Então aqui é uma figura de grande luta, de grande derramamento de sangue, de tumulto, de agitação, de morte, mas de vitória final também, porque tudo seria exterminado, queimado, né? E não haveria então mais batalha, e tudo que lembrava a batalha seria extinguido com o pó. Versículo 6: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então Isaías aqui ele conclui a descrição da era vindoura de paz com uma notável profecia sobre o príncipe da paz. A paz jamais será alcançada nesse mundo por meio de esforços humanos. A descrição do rei vindouro, que reinará com justiça e com santidade, Isaías ele emprega termos que não podem pertencer a nenhum governo terreno, né? Então, sem dúvida, apenas uma pessoa em todo o universo a quem se pode aplicar essa descrição, né? Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Só Jesus pode, a ele pode ser aplicado essa descrição. Em nenhum outro lugar da Bíblia se encontra uma ideia tão maravilhosa, tão grandiosa, de tamanha beleza e expressão, de intensidade de sentimento, né, na descrição então do Salvador e do Rei do Universo, tá? Ele é aquele que governará. Cristo então governará sobre todo o céu e sobre toda a terra. O governo estará sobre os seus ombros. Isso. Ele será um maravilhoso conselheiro. Esse nome encerra a ideia de sabedoria, amabilidade, consideração, né? Um nome que suscitaria adoração e louvor de todos os seres no céu e na terra, em todo o universo. Tão maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, em outra tradução, Pai eterno, né? Assim como Deus, o Pai, é eterno, Cristo também é eterno. Então, Isaías o chama de Pai porque ele é o Pai de toda a humanidade, de uma forma toda especial, como Criador, né, do ser humano e do mundo. Então, um governante sem precedentes, um Pai da eternidade, aquele que então criou a humanidade e tem o poder sobre todas as coisas. Ele vai ser também chamado de Príncipe da Paz. A paz só existe onde há justiça. E Jesus é o Rei justo que irá governar e vai mostrar ao mundo o que é a verdadeira justiça. Ele então veio ao mundo para trazer paz e ele manifestará essa paz de uma forma gloriosa, de uma forma completa, quando ele voltar então para governar, tá? Porque ele diz ainda, seu governo e a sua paz jamais terão fim. Então está deixando claro sobre uma época futura em que realmente todas as coisas serão modificadas, serão reformuladas, serão feitas de novo, e esse reinado do Senhor será então eterno. Então Daniel mesmo, ele prediz que o reino de Cristo vai esmiuçar todos os reinos da terra, vai consumir todos esses reinos, e o reino do Senhor vai subsistir, vai permanecer para sempre. O seu reinado não terá fim. Ele fala sobre justiça no trono de Davi. Então, ele é um símbolo de Cristo, e é por meio de Cristo que o trono de Davi será estabelecido para sempre. Então, o Senhor deixou bem claro uma promessa sobre a dinastia de Davi, que sempre haveria um rei da sua descendência sentado ali, e sabemos que Cristo é da descendência de Davi, é da mesma tribo de Judá. Então, ele fará com que tudo realmente se concretize quando ele então chegar para reinar, ok? Então ele diz aqui que reinará com imparcialidade e com justiça no trono de Davi. Outras traduções, com juízo e com justiça, com retidão, né? Essa ideia literal, com justiça e com retidão, tá? Não haverá nada torto, não haverá nada escuso, né? Apenas retidão e justiça.
O Senhor se pronunciou contra Jacó, seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo. Tá? Então ele fala aqui sobre que esse julgamento será, né? Ele pronunciou então contra Jacó, o seu julgamento vai cair sobre Israel. Então, esse versículo dá início então a uma nova sessão que se estende até o capítulo 10, versículo 4, no qual o Senhor então repreende agora de forma muito veemente a nação de Israel. Então a visão do rei, né, que reinará em glória, termina justamente e o profeta volta a atenção para os problemas da situação imediata. Fala sobre algo futuro, agora volta e fala novamente sobre o seu tempo presente. Então a visão do rei que reinará em glória terrena e a profunda volta, e o profeta volta, aliás, a sua atenção agora para os problemas do seu dia a dia. Tá? A época é a mesma dos capítulos anteriores, então, porque Rezim, né, da Síria, ainda está vivo e a mensagem deve, portanto, ter sido entregue entre 735 e 732, essa mensagem sendo trazida a Israel. Disseram: no lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. Tá? Então, a mensagem de Isaías é primeiramente dirigida às 10 tribos rebeldes, as tribos de Israel, né? Em geral, aqui mencionado como sendo Efraim e Samaria. Mas num sentido mais amplo, Isaías então com frequência usa o termo Jacó, né, e Israel para todo o povo de Deus, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul. E após a queda final do Reino do Norte, ambos os termos então em geral vão se referir a Judá. Efraim, né, o Senhor tinha assegurado que os planos de Efraim e da Síria, né, contra Judá não teriam nenhum êxito. Né? Eles já tinham então passado alguns reveses e ainda estavam determinados a continuar no ataque contra Judá, mas eles não iriam prevalecer, né? Porque a sua soberba, a sua arrogância, a sua altivez não permitiria que isso acontecesse. Tá? Então, com arrogância perversa, Peca se recusou a aceitar as advertências dadas por meio de Isaías e decidiu seguir adiante com seus planos de atacar Judá. Tá? Então, no lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas. Então, ele diz que vão tornar a reedificar aquilo que porventura foi destruído. Israel se refere, então, ao fracasso dos esforços anteriores de Peca, que nesse contexto fazia planos para recuperar o que havia perdido. É como se um edifício do tijolo tivesse sido demolido, né? E aqui Peca está tentando, então, construir ou reconstruir de novo, e dessa vez com pedras, né, de nossas ruínas, como ele diz aqui. Okay? Ele estava então mostrando, justamente quando ele fala a respeito disso: colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel e instigará seus adversários. Então o Senhor enviaria os assírios, inimigos de Rezim, contra Israel. Né? Isso está relatado no segundo livro de Reis, capítulo 15. Tá? Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Então, a Síria é a aliada de Efraim contra Judá. Né? Mas o Senhor prometeu colocar os sírios, né, contra Israel, seu antigo inimigo, né? E alianças entre nações do Oriente eram muito passageiras, porque o seu aliado de hoje seria com certeza o seu inimigo de amanhã. Tá? Então, eles atacariam Israel desde o norte até o leste, né? E os filisteus então viriam contra eles do sul para o oeste. Né? Mas a mão do Senhor, então, ele diz aqui que continuaria estendida, trazendo juízo para Israel, né?
ele não descansaria enquanto esse povo não aprendesse realmente a se voltar para o Senhor. Pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos exércitos. O Senhor, que tem o conhecimento de todas as coisas, sabia de que esse povo era um povo teimoso e obstinado, que mesmo presenciando tudo que o Senhor havia feito, ou que faria, ainda assim não se voltariam para o Senhor. Deus, ele enviou seus juízos, não para destruir, mas para que o povo se arrependesse. Contudo, eles falharam em aceitar as suas mensagens de repreensão e continuaram na iniquidade e na perversidade. Por isso, outros juízos mais severos viriam com toda certeza, não com a intenção de destruir esse povo, mas com a intenção de fazer com que eles acordassem para a realidade de que eles estavam, então, pagando um preço muito alto por causa do seu distanciamento do Senhor, por virarem as costas, fecharem os ouvidos para o Senhor. Tá? Portanto, em um só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Né? Então, o Senhor viria contra Israel. Né? E mandaria mais e mais juízos. Ele diz aqui, né, cortaria cauda e cabeça. Então, a nação seria destruída por completo. Juízos cairiam, em especial, sobre aqueles que desviaram a nação. Né? Os seus líderes, palma e junco, o palmeiro e o junco, né? Se refere aos nobres e aos governantes do país. O junco pode se referir aos que fingiam humildade, né? De acordo com Isaías capítulo 9 aqui, versículos 14 e 15, que seriam então provavelmente os falsos profetas. Né? Veja o que ele diz no versículo 15: os líderes de Israel são a cabeça, os profetas mentirosos são a cauda. Então, príncipes, juízes, oficiais civis e militares estavam dentro dos líderes mais importantes da nação. E o juízo seria particularmente severo para essa classe, porque eles deveriam dirigir o povo à vontade de Deus, mas eles estavam distanciando o povo de Deus. Essa classe era uma classe, então, que estava desprezando a palavra do Senhor, né? Era responsável pela liderança espiritual, mas estavam enganando. Diz aqui, esses líderes enganaram o povo e o conduziram pelo caminho da destruição. Né? Então o Senhor iria cobrar de uma forma muito pesada sobre esses que fizeram o povo se distanciar e o povo pecar. Né? Eles enganaram, eles são enganadores. O destino de uma nação, então, depende do conselho e do exemplo do seu líder. Mas esses líderes eram corruptos, enganadores, mentirosos. Né? Então Israel falhou porque os seus líderes desviaram o povo. Tá? Por isso, o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas perversos, todos falam tolices. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Então aí ele fala sobre todo o povo, mesmo aquelas minorias, aquelas pessoas, as viúvas e os órfãos, que eram amplamente amparados pelo Senhor para fazer justiça e sustentá-los. Ele diz que esses pobres, né, jovens, viúvas, órfãos, obstinados, que eles também pagariam o preço por causa da sua rebeldia, porque eles estavam envolvidos, então, com tudo aquilo que desagradava ao Senhor, de todas as classes sociais. Né? Então, portanto, todos sofreriam, desde o jovem até o velho. Então, quando a iniquidade chegou a esse ponto, a justiça exigiu, então, que caíssem os juízos de Deus sobre eles. Tá? E é isso que o Senhor faz. Essa maldade é como um incêndio no matagal. Consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. Tá? Então, a iniquidade aqui, o pecado, né? Não somente a pessoa que os cometeu é levada a juízo e tem as consequências, como também aqueles que estão próximos a eles que nem cometeram nada disso, mas também pagam o preço por causa da vida de iniquidade e de transgressão dessas pessoas. Da mesma forma que você pode abençoar pessoas ao seu redor, você também pode prejudicar pessoas ao seu redor. Né? Então, enquanto o país estivesse cheio de espinhos e de abrolhos aqui, né, um matagal, como ele diz,
de modo que iria então asfixiando aqui a floresta, a iniquidade então irromperia como fogo para consumir a si mesmo. Então viria um fogo para poder consumir toda essa iniquidade. O pecado seria então punido, tá? Teria sua própria destruição por causa dos seus pecados. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo, e ninguém poupará sequer seu irmão, tá? Então o profeta vê uma cena de caos e de confusão. As pessoas estariam confusas, né? O país estaria coberto de trevas, paixão e amargura, ódio, né? E vício, injustiça e crueldade estavam tão presentes no coração das pessoas, né? Que inflamavam o seu espírito uns contra os outros, né? Não poupará nem a seu irmão. Então, tal seria esse efeito, né, do mal, que a espada então se levantaria cada um contra o seu próximo, né? E aqui no caso, não poupará sequer o seu irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome, devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim comerão os próprios filhos. Então, uma descrição vívida dos efeitos finais da cobiça e da corrupção, né? Então, não poderiam ser felizes e prósperos de forma alguma, seriam infelizes, ao ponto de tanta desgraça cair sobre eles. Quando alguém então se exalta, oprimindo o seu próximo, ele prepara o caminho para a sua própria destruição, né? Então, aqui, indivíduos que estavam destruindo um ao outro, né, por causa de discórdia, por causa da cobiça. Então, diz aqui que comeriam os próprios filhos, ou seja, que todos sofreriam, inclusive os da própria família. Então, o mundo de hoje está num processo de destruição, porque estamos vendo tudo isso acontecendo, né? Tanta violência, tanta destruição, tanta corrupção, as pessoas não se importando umas com as outras, mas pelo contrário, né, dando mais valor a outras coisas do que as pessoas, né? Os valores sendo mudados, o que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo, o honesto é errado, e aquele que engana, que mente, né, que rouba, esse é o certo, né? E aí nós vamos vendo essas coisas acontecendo, as pessoas humanizando animais e animalizando pessoas, né? As coisas se invertendo completamente. Então, dias difíceis, os dias que nós também vivemos. Manassés se alimentará de Efraim, Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Então, eles lutariam um contra o outro, mas depois se juntariam para poder lutar contra Judá. Então, mesmo os inimigos, quando encontram um inimigo comum, acabam se juntando, fazendo aliança para derrotar esse inimigo comum, e depois disso feito, vão voltar às suas brigas antigas. Então, mesmo assim, diz a ira do Senhor, não se satisfará, sua mão ainda estará levantada para castigar. Então, mesmo que havendo toda essa miséria, esse caos no meio do povo, entre os próprios compatriotas, ainda assim haveria muita coisa para acontecer. Deus ainda não abaixaria sua mão, ele ainda permitiria que o povo fosse castigado, né? Nenhuma nação pode suportar por muito tempo tamanha confusão, né? E é sobre isso que Isaías fala então, sobre esses primeiros anos aqui de Judá, tá? Então a mão do Senhor continuaria estendida, uma série de crimes, né? Uma série de violências, uma série de corrupções, de maldade ainda aconteceriam para que o Senhor pudesse então trazer tudo isso a julgamento, né? Então isso vai trazendo toda uma linha de pensamento daquilo que Isaías mostra a respeito da condição e da situação tanto de Israel como também de Judá, né? Tanto um quanto o outro se desviaram do Senhor e estariam pagando um preço alto por causa do seu pecado, por causa do seu distanciamento, né? Porque deixaram o Deus vivo e verdadeiro, o abandonaram, deixaram de lado para se envolver então com outras pessoas, com outros povos, outros ídolos, confiando nesses ídolos e pessoas e virando as costas para aquele que realmente
é detentor de todo o poder e de toda a sabedoria, que é o nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia. Vamos encerrando por aqui. E amanhã, Deus permitindo, Isaías capítulo 10, dando continuidade, então, a esse julgamento que o Senhor fala que trará, diz, né, fala aqui no texto que trará, então, para Israel e também para Judá. Tá bom? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, que possamos, ó Deus, entender que é mau negócio nos colocarmos contra o Senhor, porque quando a tua mão está estendida contra nós, não há nada que nos livre. Mas quando o Senhor está a nosso favor, não há nada que nos impeça de caminhar e servir ao Senhor. Oramos pedindo a tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos, cada um de vocês, tá? E Deus permitindo, então, amanhã estaremos juntos mais uma vez, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Pra te adorar.